Olá, tubarões, tudo bem por aí? Hoje nós temos um papo maravilhoso, cheio de espuma por aqui. Nós vamos falar de... não vou contar. Não vou contar porque eu vou deixar o Fábio Roth contar para vocês um pouco sobre esse mercado que só cresce e que está se inovando. Está trocando, está fazendo diferente. E eu estou bastante entusiasmada em saber mais sobre a história da Sancasec no Brasil. Muito bacana, Fábio, você está aqui. Muito obrigada por vir ao Papo de Tubarões. E a gente sempre começa por aqui perguntando quem é o Fábio, né? Colocar um pouquinho de você. Quem é você, de onde você veio, o que você pensa, o que você quer. Depois a gente vai contar um pouquinho sobre a história da Sancasec. Eu sei que você é Master Franchise, o CEO para o Brasil. E é uma marca que todo mundo conhece, eu pelo menos uso todas as semanas. Então, está na nossa vida, no dia a dia. Então, é uma marca que a gente tem bastante próximo. Conta um pouquinho para a gente de você. Muito bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Fábio Roth é um gaúcho de 50 anos de idade, completados agora 29 de abril. E virado do interior do Rio Grande do Sul. Sou formado em bacharelado em ciências contábeis, me especializei na área e tal, sempre fui atraído pelo mundo dos negócios, tinha meio que uma venda empreendedora desde muito cedo. Para ter uma ideia, já fui picolezeiro, como chamavam no Rio Grande do Sul, aquele menino que carrega uma carrocinha de picolé para vender. Então, nas minhas férias eu sempre... Você vendia ou você tomava todos? Não, tinha uma cota lá, às vezes eu excedia a cota. Às vezes eu excedia a cota. Mas a minha mãe também tinha um pomar em casa, e aí a gente era de uma família humilde, nunca chegou a me faltar nada, mas aquele dinheiro para fazer alguma coisa extra e tal, tinha que se virar, né? Uhum. Então minha mãe tinha um pomar atrás, assim, da nossa casa, e tinha goiaba, bergamota, a gente chama de bergamota no Rio Grande do Sul, né? Aqui é mexerica ou tangerina. Ou tangerina, né? Tem que cuidar com o meu gauchês aqui. Então tinha um monte de frutas ali. E aí eu fazia uma banquinha na frente de casa, então as vizinhas passavam e gostavam de pegar aquelas frutas e tal, eu já fazia um dinheiro ali, etc. Né? E aí iniciei minha carreira executiva no Sul, depois São Paulo, né? É o termômetro do Brasil. É o caminho. Vim para cá, não saí mais, e até que um dia eu mudei de lado do mundo executivo para ser empresário, né? Então teve uma virada ali em determinado momento da minha vida, onde estou até hoje. E aí você decidiu comprar uma franquia e depois foi crescendo, ou você de cara falou, quer saber, eu vou pegar esse negócio e vou ser o cara? Olha, foi muito interessante, porque até a minha chegada na Sancasec em 2016, eu era executivo, né? Eu vim do grupo Pearson, lá eu era o head número 1 da Wizard, que foi comprada do Carlos Martins, né? E quando eu assumi aqui, eu tinha um desafio de fazer uma virada na marca no Brasil. A marca completou 30 anos em 2024 de Brasil. Foi a primeira do segmento de lavanderias. Ela trouxe um serviço inovador para a época, que foi a limpeza a seco, que não existia no Brasil até 1994. Nossa! Né? Então existia uma demanda muito reprimida. Então, rapidamente a marca se expandiu no Brasil com o Master da época. Tinha um Master franqueado na época. Até 2010, depois a marca mesmo tirou esse Master, comprou a operação no Brasil e passou a ser um país corporativo da própria marca, pela própria marca da França aqui no Brasil. Só que nos últimos anos ali, antes da minha chegada, a marca estava andando um pouco de lado, então os franceses não estavam contentes com os resultados, os franqueados também, de certo modo, não estavam muito satisfeitos, e a minha missão era de fazer uma virada, fazer um turnaround ali e dar uma nova roupagem para a marca daquele momento em diante. E aí foi o que nós fizemos, né? Então eu tive que reestruturar um time aqui no Brasil e começar a digitalizar a marca totalmente offline, né? Dar uma reestilizada no portfólio de serviços, porque até hoje a marca é caracterizada por ter serviços exclusivos que só a Sancasec tem no mercado. Vou dar um exemplo que é muito clássico, é um dos serviços que mais sai, por exemplo, é o Apré, que é um Apré, vem do francês, Apré, né? Que é um revitalizador de cores. Você às vezes tem um tipo de tecido um pouco mais escuro ou mais vivo, que fica meio... Ele vai esmaecendo. Ele vai esmaecendo. Com esse serviço, ele vai retomando a cor original do fio, do fibra ou do tecido. Então, somente a Sancasec tem esse serviço no Brasil, por exemplo. Então, a gente precisava... Sabia, eu sou cliente e nem sabia. Então, quando você precisar, é só solicitar o serviço. Precisa falar pra gente que tem essas coisas. Exatamente. Esse é um outro desafio que a gente vem trabalhando desde então, que é dar um caráter comercial nas lojas, porque as lojas eram extremamente receptivas. Sim. O cliente chega, eu quero isso, ok? Tira ali no pedidinho do balcão, entrega o serviço. É muito além hoje com o consumidor, né?
E a gente Mas navega... tem um marketing, uma comunicação que conta essa história? Sim. Que entra na casa das pessoas? A gente trabalha muito isso em blog, na mídia online, nas nossas comunicações, mas tem um trabalho que é fundamental do franqueado na ponta, né? Onde também ele consiga demonstrar, conforme a necessidade do consumidor, esses serviços que estão disponíveis a ele. Porque ele tem um mailing dos clientes dele, não tem? Tem. Porque ele nos comunica e conta. Exatamente. Então, além do marketing nacional, tem o marketing micro que a gente fala, né? O local que o franqueado tem que trabalhar esse CRM ali dele. Exato. E essa é a nossa luta. Como a gente tem franqueados, não é nenhum demérito que eu vou falar, mas como a gente tem franqueados conosco desde 94, ou seja, 30 anos conosco, ele entrou lá com 40 anos, hoje já está na sucessão, etc. Às vezes eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar, etc. Né? Então a gente procura contextualizar para exatamente tirá-lo da zona de conforto ou de começar a promover também uma linha sucessória. Então alguns franqueados já estão na segunda geração, enfim, e vão trabalhando. Então era um desafio que nós tínhamos, e aí, como eu vinha falando, em 2018, entre 2016 e 2018, o controle acionário da marca lá fora estava para ser trocado, né? Sairia um grupo francês, entraria um grupo britânico. E aí eles tinham interesse em investir mais, não ser corporativo mais na América do Sul, como tinha Argentina e Brasil, mas investir mais no mercado asiático e mesmo no leste europeu. E aí surgiu a oportunidade, então, eu comprar a operação aqui no Brasil. Olha, que maravilhoso. E aí fiz uma proposta, foi para o board, foi aceita essa proposta, e aí eu virei de lado, deixei de ser executivo para ser o master no Brasil. Parabéns, que legal. Que história legal. Exatamente. Bem legal. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, qual era a percepção de marca que eu tinha da marca? Porque como usuária, né, como cliente agora, né, como é que eu vejo? Engraçado, nunca foi uma coisa que eu tive vontade de ir às lojas, de falar, vou lá. Sempre uma coisa que eu falava para a minha moça secretária que trabalha comigo lá. Leva para mim, pega lá. Eu chamo delivery. Eu chamo delivery para buscar. Não era uma coisa que eu tenho vontade de ir lá na loja, ou que eu conheço quem é o dono da loja, como uma outra franquia de uma outra coisa, por exemplo. Né? Então eu fiquei que engraçado mesmo, virou uma prestação de serviço mais distante do consumidor mesmo. Até 2016, a única coisa do acesso do consumidor à loja era ou pessoalmente ou por alguém que fizesse esse trabalho, ou por delivery. E aí, 2016 para frente, nós lançamos o e-commerce da marca, aplicativo da marca. Então, para usar o nosso serviço, você não precisa ir na loja. Nem sabia. Eu não sabia, Fábio. Então, e tenho certeza que muitas pessoas... Eu sou cliente diária desse negócio. Você pode baixar lá na sua loja de aplicativos do smartphone, baixar lá o 5ASEC, você solicita o serviço ali que você quer, agenda a retirada, entrega, né? Pode ser no trabalho, pode ser em casa, a entrega da mesma forma e processa todo o serviço ali pelo aplicativo, com toda a conveniência. Olha que legal. Então, e me conta uma coisa. Existe o lavar seco? Como é que é essa história de lavar seco? Não lava? Como é que é? Alguém fica olhando para a roupa seca e faz uma mágica e sai sujeira? Mágica. Como é que... Me conta como é que funciona esse negócio de lavar seco, que eu nunca entendi. Vamos lá. Eu posso contar duas curiosidades, essa e mais uma? Todas se você quiser. Porque eu sei que em algum momento você vai me perguntar e eu já vou adiantar a pergunta, se você me permite. Bom, por favor. O porquê o nome 5ASEC, no Brasil 5ASEC, e a da limpeza a seco, né? As pessoas perguntam, mas a seco, como é assim limpeza a seco? Na verdade, é limpeza a seco porque não usa água, mas é usado um solvente para fazer a limpeza. Então, ela molha, a roupa molha, mas é um solvente que não vai danificar o tecido. Porque a água entrando em contato com alguns tipos de tecido, como seda, por exemplo, vai encolher, vai danificar e não presta mais a peça, né? Certo. Mas é uma máquina específica, uma máquina que nós trazemos de fora, da Itália ou da China, que ela trabalha com esse solvente. Tá? Então, esse processo químico, ele remove pela Anvisa a gente não pode falar 100% de eficiência, certo, mas 99,99,9 lá de eficiência na limpeza da retirada da sujidade da roupa e também algum tipo que possa existir de fungo, bactéria, vírus, enfim. Então ela sai ali realmente impecável a roupa e não existe nenhuma tecnologia melhor que a limpeza a seco para deixar a roupa de fato impecável. O que mais se assemelha hoje é o wet cleaning, que aí usa assim água como solvente natural, mas usa alguns produtos químicos somados à água
para fazer o efeito da limpeza a seco. E essa, de fato, é 99%, não é 100%. Então, requer, por exemplo, nas nossas lojas nós temos os dois sistemas, a limpeza a seco e o wet cleaning. Então, do wet cleaning, por exemplo... Você precisa especificar o que você quer. Não. Ali é o especialista técnico. Não. Vocês que decidem. É o especialista técnico que vai analisar ali o tipo de fibra, fio ou tecido. Ele vai decidir. Exatamente. Tá. Quando é no wet cleaning, algumas lojas só operam com wet cleaning também, ele vai observar, às vezes tem um trabalhinho um pouquinho manual para finalizar a roupa. Porque por causa desse 99%, então tem que ter uma atenção do especialista técnico, que é o nosso técnico de operação de loja, que é o TOL que a gente chama, que ele vai dar um tratamento exclusivo para essa peça, para essa roupa, para que saia com o efeito desejado. Essa é uma curiosidade. Então, que é uma limpeza seco que, na verdade, molha, só que muda o tipo de solvente, né? De água para um produto químico específico. E o nome, as pessoas me perguntam, né? O Roger Chavanon, quando fundou a marca na França, em Marseille, em 1968, ele tinha observado o mercado francês, o mercado europeu como um todo, e ele observava que existia uma infinidade de tinturarias, de serviços, bagunça de preço, etc. e tal, e tinha uma demanda para o tipo de roupas mais finas, que o índice de dano e tal era muito alto. Então ele descobriu umas máquinas na Itália e disse: eu vou fundar uma lavanderia de fato especializada, vou facilitar o serviço para o cliente, vou facilitar a vida do cliente, que hoje está confuso, está complexo, está ambíguo, enfim. E aí ele fundou a 5ASEC, que significa, são 5 principais serviços, os serviços mais utilizados, com 5 preços na limpeza a seco. 5 ASEC. 5ASEC. Agora eu entendi. E quais são esses 5 serviços? Já mudaram, né? Mas os principais serviços eram de camisa, de vestido. De tipos de roupa. Exatamente, com 5 preços. Perfeito. Né? Ele já é rápido. Aí facilidade, já tinha um pressário na frente, você entrava, camisa, estava ali, já processava, entregava, em 24 horas a roupa estava pronta. Então, se eu quiser esterilizar uma roupa, por exemplo, sou um médico, quero esterilizar minha roupa, eu posso mandar lavar no tinteiro que ele vai voltar esterilizado. Depende. Nas lavanderias domésticas, nada hospitalar a gente processa. Tem uma resolução. Não, assim, outro exemplo, digamos. Mas assim, um consultório normal, dentista, de atendimento clínico, etc. e tal, ok. Aí sai perfeito. Entendi. Nunca soube disso. Estou aprendendo um monte de coisa hoje. É isso aí. Quantas franquias tem no Brasil? Hoje nós estamos com 588 pontos de venda no Brasil, de norte a sul, em todos os estados do Brasil, e crescendo, porque a gente está interiorizando a marca. Né? Então, assim, antigamente a marca tinha uma capacidade de instalação pelo payback do investimento até cidades com pelo menos 500, 600 mil habitantes para cima, tendo o público A e B, basicamente, onde a marca nichou, né? E aí a gente também, de lá para cá, nós reestilizamos, criamos outros modelos de loja, como a 5ASEC Express, né, que tem um tipo de maquinário mais compacto para atender cidades menores. E tinha uma demanda desse público que muitas vezes até viajava de uma cidade para outra para levar na 5ASEC, para ter aquele serviço especializado. Então, em cidades hoje acima de 100 mil habitantes, tendo o público, a gente consegue instalar uma Express. Dá um exemplo de Sinop, por exemplo, que tem 150 mil lá no Mato Grosso, 150 mil habitantes, e a loja está entre as 10 que mais faturam no Brasil hoje. Olha. Só para você ter uma ideia como a gente conseguiu interiorizar a marca. E você estava contando que vocês têm uma segunda marca. Exatamente. Em 2022 nós lançamos a Love Pop by 5ASEC, que é uma loja essencialmente para autosserviço, né? O estilo americano, por exemplo, né? Que os autosserviços são muito... Está na cultura americana e tem crescido muito na Europa também. E nós trouxemos para o Brasil essa marca. Foi fundada aqui, criada por nós brasileiros, mas agora está sendo internacionalizada, né? E ela é para aquele público mais democrático, que ele é mais sensível a preço, ele mesmo quer executar o serviço. Aproveita que está no mercado, por exemplo, faz a compra, deixa a roupa lavando, terminou a compra, recolhe a roupa, põe no carro e finaliza em casa. Isso funciona nas ruas e pode funcionar em clubes, em prédios, em condomínios? Em condomínios, no mercado, no mall, na rua, enfim, estacionamentos. E é muito caro uma franquia? Quanto custa uma franquia? Olha, as franquias, tanto das duas marcas, elas partem a partir de R$200 mil de investimento, podendo chegar a 500, 600 mil, dependendo do modelo de loja e do padrão de loja. Tamanho de loja, etc. Exatamente. E essa
E essa loja tem payback em quanto tempo? Essa franquia? Aí vai depender, mas o payback médio é 38 meses. Ótimo. É o payback médio 38, 40, dependendo do ramp-up que ela vai ter e do local onde ela está implantada. E vocês priorizam ter franqueados que têm várias unidades, ou um franqueado que tem uma unidade só? Normalmente é um negócio de uma família, de uma pessoa, ele vai lá e aquilo é o negócio dele, ou ele tem esse mais outras franquias? Como é que funciona? É bem eclética a nossa rede, porque a gente tem multifranqueados aí multifranqueados conosco, ou seja, tendo 10, 15 operações, né? E temos franqueados de outras redes de franquias que também são nossos franqueados. Que gostam, né, de ter franquia e tem várias. Exato, acaba diversificando os negócios e tal. Mas eu diria, hoje, 40% ou um pouquinho mais ali da nossa rede são franqueados mesmo, que só operam com a 5ASEC, que tem 1 ou 2 operações. A média de operações para o franqueado na nossa rede hoje dá um pouco mais de 3 por franqueado, 3 operações. Eu acho que depois é sempre bom, né? Ter um pouquinho mais para você conseguir fazer um... Você tem escala, né? E aí você tem um ganho de escala em lucratividade maior também, o que possibilita o que o franqueado viva com conforto desse negócio. E essa pessoa que é o gênio da lâmpada, o seu chefe de cozinha, que é o cara que entende da peça e saber qual que é a peça, qual que é o sistema de lavagem de cada peça, tem que ter um treinamento e tal, e vocês têm uns treinamentos para essas pessoas? A gente tem uma equipe, além do que de consultoria de campo, que vai trabalhar junto com o franqueado, o desenvolvimento do negócio, acompanhamento dos programas de excelência, dos padrões da franqueadora, a troca de boas práticas, né? Nós temos uma equipe de treinadores. Esses treinadores, eles... deixa eu só dar um passo atrás. Nós temos uma universidade corporativa que tem lá uma gama riquíssima de treinamentos online, EAD, porque nós temos um Brasil de dimensões continentais. Então eu tenho lá em Rio Branco franqueado, eu tenho em Porto Alegre franqueado, né? Então os deslocamentos são mais complexos. Então muitos treinamentos que vão da área comercial à área técnica tem dentro da plataforma lá, e tem uma trilha de formação inclusive. Então ele vai cursando e vai completando essa trilha de formação. E temos os treinadores, que o franqueado ele pode, conforme a sua necessidade também, requisitar esse treinador, que ele vai em loco. Então ele fica no mínimo, cada vez que ele viaja não fica um dia, ele fica uma semana com cada franqueado, cada operação. Porque aí tem muita questão técnica ali de operação e questão prática. E tem os treinamentos que a franqueadora também convoca o franqueado ou um multiplicador dele para que venha até a sede. Nós temos uma loja escola na nossa sede, né, que replica todo o modelo de loja ali, para sem ter uma novidade, um equipamento novo, uma técnica nova, tem que vir até a franqueadora para receber esse treinamento. Então, temos essa equipe volante para o Brasil inteiro, além da nossa universidade corporativa. Porque eu sempre falo, eu sei dirigir, mas se você me puser numa Ferrari, eu vou levar uns 2 horas para chegar em Santos. Se puser o Ayrton Senna numa Ferrari, ele chega rapidinho lá em 5 minutos. Lá. Então, quanto melhor você for motorista do seu equipamento, né, quanto melhor você souber operar essas máquinas, melhor resultado você terá. Então, essa pessoa é uma pessoa muito chave para que essa peça seja bem... Por isso que, às vezes, muda muito de unidade para unidade. Eu já reparei isso. Muda. A gente já trocou de unidade, no meu caso. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque eu não vou saber qual nem sei, porque não sou eu que vou levar. Mas, assim, eu sei que a gente fazia numa e não estava dando certo, e as coisas não estavam voltando como a gente queria. Migrou para mais próximo. Uma outra. Isso, não era para ser assim. Mas quem administra a rede de franquia sabe que cada CNPJ... Difícil, por isso que eu estou falando. É muito difícil criar esse gênio da máquina que vai ficar ali para fazer esse serviço. Exatamente. Esse é um dos desafios de uma franqueadora, de manter o padrão. Sim. Porque são vários CNPJs, vários empresários de formações heterogêneas. Então você tem que sempre procurar nivelar por cima. Sim. E por isso que o time de consultoria de campo é tão importante, porque quando ele está em loco, ele identifica ali um gap ou um ponto de melhoria... Um ponto de desenvolvimento, ele comunica a franqueadora, a área de operações, para que interaja com esse franqueado e diz, precisamos reforçar aqui. A gente tem também um NPS, que o cliente, quando ele frequenta a loja, se o cadastro está ali bonitinho, eventualmente, não sempre para não cansar o consumidor, ele vai receber ali uma avaliação da loja. E a gente consegue medir o NPS de todas as lojas do Brasil. Então, quando esse NPS está saindo também um pouco do padrão, a gente identifica aonde que está desviando, se é na qualidade, se é no atendimento, se é na infraestrutura da loja, enfim. Então, a gente faz esse mapeamento também e consegue agir de forma proativa junto a esse franqueado. Mas o treinamento, ele é fundamental, e a reciclagem dele, porque não adianta você treinar uma vez, achar, bom, agora eu sei tudo,
e não recicla. Tem turnover das equipes, né? Você precisa, algumas coisas podem se perder no meio do caminho, então a reciclagem, o treinamento contínuo e sistemático, ele é fundamental para elevar o nível de padrão e a satisfação do consumidor. Né? Porque o cliente, ele não tem obrigação, você não tem obrigação de saber que a loja de Porto Alegre é do Silvio, é de São Paulo, aqui em Moema, é do Paulo. Né? Ele entrou, ele viu a marca lá, a Sank, a Sec, o padrão de qualidade tem que ser. É mesmo dono. Você imagina você comer um McDonald's em Paris ou de São Paulo e o Big Mac ali mudou o sabor. Pô, não é mais Big Mac. Né? Guardar as proporções do nosso serviço, ou seja, se você utiliza um serviço de branco mais, na 5A Sec, a roupa tem que ser com o mesmo padrão de qualidade, dependendo qual seja o local do país. Então esse é o nosso desafio constante de estar sempre instigando o franqueado, ou às vezes até convocando esse franqueado para que ele faça treinamento de reciclagem e acompanhamento. O atendimento, né, Fábio, é uma coisa fundamental. E tem coisas que as pessoas falam, mas tem coisas que não precisa de atendimento. Outro dia eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um supermercado perto da minha casa e que tem uma fila enorme nesse mercado. E tem vários mercados em volta. E eu gosto muito de ir nesse mercado. Eu acho que eu nunca tinha percebido por que eu gostava tanto de ir. Faz muitos anos que eu vou lá. E aí, essa semana, eu entrei e aí para comprar 2 coisas, mulher no supermercado já viu, né? Era para comprar 2 coisas, comprei 3, 4, 5 e fui enchendo o meu carrinho. Aí chegou uma hora, meu carrinho estava lá todo parecendo um Lego, assim, que se eu mexesse uma coisa, caía as coisas para fora. Eu estava lá no meio do supermercado. Do nada veio um cara, né, para mim e falou assim, posso trocar o seu carrinho? Eu olhei para ele falou, olha, eu guardo ali perto de mim, aí você pega, eu te dou um novo. Aí ele já estava com o carrinho. Ele me deu um novo, levou o meu, pai estacionou ali perto. Ele falou, quando você chegar no caixa, eu levo ele para você. Então ele sabia que eu ia em algum momento ir para o caixa. Um funcionário da loja. Um funcionário da loja. E ele ia ficar de olho em mim e disse, eu levo até você. Quer dizer, nem me falou, tá lá, você vai buscar. Ele falou, quando você chegar no caixa, eu levo o carrinho para você. Eu entreguei o carrinho para ele e falei, nossa senhora, que bom, maravilhoso, obrigada, moço. Aí, bom, acabei de comprar minhas coisas, tal, não sei o quê. Cheguei no caixa e aí perguntei para a moça, puxa, eu preciso comprar um isqueiro. Porque eu não fumo, eu nunca tenho isqueiro, eu nunca tenho fósforo em casa. E às vezes você quer acender uma vela, quer acender um negócio, que eu gosto de incenso. Quero acender um incenso e não tenho vela. Não tenho isqueiro. Falei, eu preciso comprar um isqueiro. Falei, onde é que compra isqueiro no supermercado que eu não sei? A hora que eu acabei de falar isso, chegou um cara para mim com isqueiro. Ô, louco. Tá vendo? Eu fiz exatamente isso. Que é isso que está acontecendo aqui? Peguei o isqueiro e pus no carrinho e estou aqui pensando. Aí que daqui a pouco chega o meu carrinho do outro, que me entrega o carrinho que eu já tinha enchido antes. Eu estou passando no caixa, falei, gente, que coisa isso aqui, atendimento aqui, né? Porque é supermercado, que experiência. Acabei de passar, o moço que estava me ajudando a carregar, a empacotar, ele falou assim, qual é o seu carro? Vou buscar o outro. Eu falei, eu sei qual é o carro dela. Que ela vem sempre aqui. Mandou buscar meu carro. Eu entrei no carro e falei, supermercado isso. Que alguém me dissesse que dá para o supermercado ter atendimento, eu te dizer, o caixa. Porque é a hora que você conversa com alguém no caixa. Check-out. Check-out. Não. O cara conseguiu fazer a experiência do supermercado durante toda a compra, Fábio. Incrível, incrível. Eu falei, é por isso que esse mercado está cheio e é por isso que eu sempre gosto de voltar aqui. Porque, é claro, ele tem as coisas estão em ordem, mas isso assim é meio padrão, com todo mundo que quer um supermercado mais organizado tem. Quem é que não gosta de ser notado? Mas o atendimento... Superação de expectativa, superou a sua expectativa, né? Porque eu estava no meio, eu ia ter que voltar com aquele carro meio caindo, eu estava longe, falei, que preguiça, preciso pegar as coisas aqui, vou equilibrar aqui mesmo. Quer dizer, ele conseguiu entender essa minha dor naquele momento, foi lá, trocou meu carrinho, o outro veio com o isqueiro. Então, quando você faz um atendimento, você fideliza o cliente. É lá que a gente fideliza sempre, né? E para vocês é um desafio isso, né? Olha, Cris, um grande desafio. Porque quando eu falei no início, que eu cheguei em 2016 fazer uma virada, a gente estava construindo um programa de excelência. A gente notou a necessidade de ter um atendimento especializado dentro das lojas. Porque até então, como é que as lojas estavam distribuídas? Muitas vezes o próprio franqueado fazia esse atendimento, ou, na ausência desse, tendo mais de uma loja, que circula entre as lojas e tal, quando chegava um cliente, quem ia atender? O técnico de operação de loja, às vezes a menina da passadoria e tal, ela é treinada para operar. Claro. Não é a expertise dela. Dá um atendimento. Dá uma consultoria. Vou dar um exemplo de uma consultoria.
Você leva lá um blazer, por exemplo. Deixa um blazer lá para na limpeza a seco. O procedimento da empresa é, você recepciona esse blazer, você faz um exame nele. Muitas vezes, por exemplo, ele está em perfeito estado. Mas na ação mecânica da máquina, muito provavelmente, se já está um pouco desgastado, essa fibra pode ceder e até abrir um furo. Porque o cliente, ele é leigo, ele não sabe. Então, se tem uma consultoria técnica ali, ele vai olhar, vai dizer, olha, será mesmo que você quer processar? Porque tem o risco aqui de abrir um furo, de danificar, etc. Ou eu tenho um serviço aqui que eu já posso reforçar antes de colocar, dar essa consultoria, dar esse atendimento, tranquilizar o cliente. Às vezes é uma peça cara. A gente recebe vestidos de 80 a 100 mil reais muitas vezes de alfaiate. Então, assim, imagina se danificar uma peça dessa. Olha o prejuízo que dá para uma operação. Né? E você tem que indenizar o consumidor, o cliente. Então, a recepção ali da peça e o atendimento ao cliente, às vezes oferecendo um serviço que ele não sabe. Por exemplo, você falou, eu não sabia que tinha uma pré. Né? Então, ele identifica que a roupa ali já está um pouquinho esmaecida, né? E a pessoa tem um apreço pelaquela peça, de vamos fazer uma pré, porque vai te dar esse efeito aqui, vai aumentar a durabilidade da peça, vai aumentar o efeito de passadoria, se você é uma pessoa que viaja muito, etc. Tem que se comunicar, tem que interagir, tem que entender a dor desse consumidor. Aí nós lançamos, dentro do programa de excelência, a figura do especialista de atendimento, falando para os nossos franqueados. Os novos já entendem, os franqueados que estão chegando e já entendem esse conceito e começam a operar dessa forma. Aqueles que não estavam habituados tem uma certa reticência, uma certa resistência, dificuldade de fazer, não, mas eu vou botar mais um headcount, aumentar meu custo. Tal. Não é aumentar o custo. Essa pessoa vai, pelo contrário, ela vai te trazer venda adicional, vai agregar e vai aumentar a satisfação do seu consumidor. Aumenta o mix também, né? Gera uma experiência diferente para o consumidor, né? Ele vai se sentir seguro, bem atendido, né, com as suas expectativas superadas e tal, e ele não vai trocar. No momento que ele se sente confiante naquele serviço, não vai trocar. Né, que ele vê valor naquela entrega, não vai trocar. Por que vai se arriscar? Tintureiro? Você já tem aquele, já me atende bem, já sabe o que eu quero, já cuida de mim. Vai se aventurar por quê? Né? Então, fideliza mesmo. Fideliza. E nosso índice de retenção de clientes era muito baixo naquele momento. Hoje, felizmente, a gente estava compensando o nosso crescimento porque tinha um acréscimo muito grande de novos clientes. E o brasileiro ainda não tem ainda por hábito, no seu DNA, ainda o serviço recorrente de lavanderia. Ele está aprendendo a ver, identificar que isso é mais em conta que fazer em casa. Que essa foi uma conta também que eu fiz. Quando eu cheguei no segmento, eu falei, mas por que lavanderia? Por que não, a minha diarista não faz em casa? Eu tenho uma lavanderia montada na minha casa, tal. Fui fazer contas. E aí quando eu fiz conta, eu tinha uma surpresa. Falei, nossa, a economia... com esses itens pode ser 30% a 35% mais barato fazendo uma lavanderia. Mas quais itens que dá? Lavar seco não, lavar comum. Uma lavagem comum. Lavar todo o enxoval de peças numa lavanderia, comparado numa casa, pode dar uma economia de 30% a 35%, dependendo da composição familiar. Explica isso para mim. E eu vou explicar por quê. Porque nós brasileiros, dificilmente a gente faz, às vezes, para fazer uma conta dessas, né? Porque para você lavar em casa, você não vai lavar na mão, no tanque, provavelmente. Ou quem faz isso para você. Você vai investir no equipamento. Sim. Esse equipamento também tem depreciação, ele consome água, que é 3 vezes mais que uma profissional. Ele consome energia para lavar e para secar e para passar. Então tem um custo de quilowatt-hora aí dentro, mão de obra. Mesmo que seja você que faça, a sua hora tem um custo. Claro, qualquer pessoa que está lá tem hora Exatamente, contando. A sua hora tem um custo. Aí você vai ter que comprar um insumo para fazer a limpeza. O sabão, o amaciante, o alvejante, né? E quando você faz mercado, você falou, você sabe que os itens de limpeza são os mais caros. Os mais caros do mercado. São os mais caros. E, infelizmente, esses de mercado não têm a mesma tecnologia que uma lavanderia. A vida útil de uma peça ela aumenta 10 vezes mais fazendo uma lavanderia profissional com o químico correto do que lavar em casa. Porque os produtos de casa são altamente corrosivos. Se você pegar a sua máquina depois de um tempo de uso, você vai ver o tambor lá corroendo. Pergunta para o técnico que atende a sua lavanderia. Você vai ver. Então tem uma série de custos que a gente não põe na ponta do lápis. O custo de material de limpeza está no custo do supermercado do mês. Se você tirar e botar isso por peça, você vai ver que você economiza entre 30% e 35%. Olha. Sem falar na depreciação da roupa que eu falei, porque a roupa também tem uma vida útil. Né? Então, se você usa no
no processo profissional, aumenta a vida útil em 10 vezes em relação à casa. Então, nessa continha que a gente fez, poxa, inclusive foi uma demanda que eu dei agora mês passado para o meu marketing, para botar isso no site da marca, um simulador de economia. De modo que ela vai em casa e tal, aqui, uma camisa. Em casa vai me custar quanto e na lavanderia quanto. Né? E aí a pessoa pode simular ali e ver, poxa, vou mandar na lavanderia. Não, já vem passado, né? E pronto, imagina, a 5A ela oferece isso, porque você pode pedir dobrado para botar na gaveta, no closet e tal, ou já vem no cabide, a roupa, coloca lá uma praticidade. Porque hoje, qual é um dos recursos mais escassos que nós temos hoje? Mão de obra. Tempo, além da mão de obra. Tempo, Não, e mão de obra também é difícil. Dificílimo hoje. Hoje está complicado. Então, o tempo é um recurso muito escasso e ele é o mesmo para todo mundo. Então, se você consegue otimizar seu tempo, melhor ainda. Tempo a gente não tem preço, né? Você não compra. Tempo perdido. Passou. Você não recupera. Não recupera. E quais são os sonhos, quais são os próximos passos? O que você vai trazer de novo? Bom, a gente, como eu falei, a gente está aí em plena expansão da nova marca, né? Além da interiorização da 5A no Brasil. A gente também firmou um acordo recentemente com a marca lá fora para fazer a expansão também em Latam. Então a gente vai estar começando com Uruguai e Paraguai. Então a gente está aí em algumas negociações com alguns masters locais submasters na verdade, né? Nós vamos administrar aqui. Então, quem sabe aí até o final do ano a gente já definiu o parceiro que vai atuar nesses 2 países. E depois nós vamos espraiando um pouquinho mais aí na América Latina, né? Onde a marca ainda não está presente, porque nós já estamos no Chile, Argentina, por exemplo. Mas temos países com potencial como Peru, Colômbia, que a gente tem que tentar mirando aí expandir a marca, as marcas, né? Onde é mais frio, vende mais, né? O seu serviço. Onde você tem mais lã, mais blazer, mais casaco, mais coisa, que é mais difícil lavar em casa do que numa praia que você põe short maiô dentro da praia. O ticket médio ele aumenta um pouco mais. Mas o volume também não? Não. De faturamento? O ticket médio acaba aumentando, o faturamento às vezes a média pode ser um pouquinho maior. Mas a gente tem estados no Nordeste, por exemplo, ou no Norte, como Belém, que a gente, de tanta peça do dia a dia, tanta peça de uso, não essas mais delicadas ou mais pesadas que você falou, que elas compensam o faturamento. Tem um volume muito grande, tem um giro muito grande. Eu não podia imaginar. Exatamente. Eu falei, uma roupa de, sei lá, um short de praia, roupa de ginástica, biquíni, maiô, camisa, camiseta e tal, é muito mais fácil você lavar e passar em casa, é rápido. Então, lava e passa em casa. Quando é uma coisa mais sofisticada, camisa de trabalho, blazer, essas coisas, fica muito difícil. Não, mas a gente tem um giro muito grande dessas peças. Que coisa. Que legal. A gente tem um produto chamado bag. A bag, principalmente para os esportistas ou um casal, é só um casal, não tem filhos e tal, ele põe as roupas essas roupas do dia a dia que são mais simples dentro da bag. A nossa promoção fechou a bag, você pagou a bag, a gente vai lavar, vai entregar ela um alisamento para você prontinho, só para colocar em casa. Eu também não sabia, tá? É mais um produto que nós temos ali. Então, agora não é possível, gente, eu não sabia. Como é que eu não sabia disso? Agora eu fiquei, a minha máquina quebrou, fiquei lá desesperada, que não sabia como é que lavar essas coisas. Solicita uma bag no aplicativo lá. Como é que eu ia saber? Tem que alguém contar essas coisas pra gente. Que bom que eu tô aqui te contando, então. Mas vamos reforçar no nosso marketing. A loja precisa contar mesmo. Exatamente. É importante. Porque é que a gente fala, a bag, como são peças mais miúdas, vamos chamar assim, porque é um short, uma camiseta simples e tal, a gente chama de completar a carga, porque as máquinas, dependendo do tamanho dela, cabe muitas roupas. Então, você está ali com meia carga, você vai botar aqui, não vai aumentar teu custo, a mão de obra já está contemplada ali, a água já está contemplada ali, etc. e tal. Então, é um adicional que tem para o franqueado e uma facilidade para o consumidor. Então, é um serviço ótimo. Você faz o giro. E o preço é bom? Quanto custa uma bag? Ela vai variar dependendo do tamanho da bag, são 3 tamanhos, né? Então, ela vai variar de R$ 135 a R$ 180. Ótimo, hein? Maravilhoso. Melhor que uma diarista. E nós estamos falando de 35 peças, uma bag intermediária, podendo chegar a 50, 60 peças. Então cabe muita roupa ali dentro. Que por legal. esse preço. Fica muito barato. Que legal, parabéns. E você tem ido para fora para ver o que eles fazem lá fora também de novo, para trazer idades? Seguidamente. Agora em setembro mesmo a gente foi para a China para ver tecnologias. As máquinas, né? Máquinas novas, tecnologias novas lá no mercado chinês. É impressionante. Né? Eu não tinha ido à China ainda. Eu fui com uma mentalidade e voltei com outra mentalidade, porque mesmo? Eu tinha até alguns paradigmas que eu quebrei, né?
e meio desconfiado com negociar com os chineses e tal, mas fantástico, a gente viu tecnologias bacanas que a gente está trazendo para cá, a gente está em processo de homologação dessa tecnologia, e que a gente vai trazer muito em breve para o Brasil aqui, ainda esse ano, agora no segundo semestre, e também fomos para a Europa e tal, então a gente está sempre fazendo um intercâmbio aí, de analisar o que está se fazendo, o que a gente pode melhorar e aperfeiçoar. E o Brasil tem sido, inclusive, um exportador dentro do ecossistema Sankesek aí de um polo até de inovação para o resto do mundo, né? O ano passado, no meio do ano, em junho, nós fizemos um comitê Latam, pegando México, pegando Argentina, Chile, uma operação da Colômbia, os espanhóis também vieram, não são Latam, mas vieram para cá e tal, para a gente fazer uma espécie de workshop interno da marca, disseminar as nossas inovações aí, que vão desde e-commerce até processo de tecnologia de limpeza e higienização. Agora, para lavar, deve aumentar cada vez mais, né? As máquinas estão ficando mais modernas, a tecnologia e tal. É uma coisa que você consegue escalar mais. E para passar? Passar ainda precisa muito manual ou ainda já tem máquina que pode fazer isso? Existem máquinas já que fazem, por exemplo, as calandras, né? Roupas de hotel, enxovais e tal. Roupa de cama, essas Isso, coisas. isso. A máquina ela já te entrega ali dobrada essa roupa, então não precisa ter alguém com... Os nossos ferros não são os ferros de casa, né? Sim. Eles têm umas mesas com suflagem, flagem, etc., com caldeira, temperatura, então não precisa ficar fazendo isso aqui, né? Uma passada na técnica certa já foi, né? Mas ainda depende do fator humano ali. Mas eu calculo em mais poucos anos aqui, esse processo vai estar completamente automatizado. Ah, que bom. Mesmo camisa, essas coisas que é mais complexo. Mesmo. As camisas mesmo, assim, por exemplo, na Europa se usa muito o manequim, que a gente chama, que é ela sai da secadora com um percentual de umidade, que ela não pode sair seca, né? Tem que ser com percentual de umidade e é colocada nesse manequim. Esse manequim, você tira ele, a camisa praticamente pronta, uma pessoa para fazer um acabamentozinho. O brasileiro, inclusive, por incrível que pareça, ele é mais chato, entre aspas, ou mais exigente que o europeu. O brasileiro gosta dela frisadinha, tal, praticamente engomada ali, perfeitinha, né? O europeu ele é mais low profile nisso aí. Então, o manequim, basicamente, ele atende. Então, tira da secadora, põe no manequim, cabide ou dobra e está pronta. Nós temos algumas lojas no Brasil, mas o manequim é um investimento muito alto. Então, pelo volume de camisa, às vezes acaba não compensando. Mas a tendência está caminhando o setor para uma grande automatização desses processos. Porque esse é o processo mais demorado. Pelo menos na casa, é o mais demorado passar a roupa. Né? Porque em casa, até normalmente você põe... A secadora não tem a inteligência que uma profissional tem. Então, muitas vezes ela não preserva esse coeficiente de umidade que tem que ter dependendo da peça. Por isso que são várias programações. Só para ter uma ideia, a gente tem mais de 30 programações de secagem. Então, não é tudo igual, bota tudo junto, aplica secar e tira, né? Então, dependendo do tipo de peça, tem um nível de secagem para poder ser da secadora e facilitar a passadoria. O que acontece em casa muitas vezes? Você não tem esse coeficiente, a máquina não é uma máquina profissional, então às vezes sai até esturricada a peça dali. Aí não passa E aí você tem que borrifar a água, você tem que passa de um jeito e passa do outro, e a pessoa não tem a técnica. Aí para passar uma camisa demora 15 minutos para passar uma camisa, dependendo, sei lá. E aí quando não estraga, né? Quando não estraga ou frisa errado, deixa brilho, enfim. Agora eu vejo que nas minhas camisas eu mando sempre pela lavanderia, elas voltam penduradas. E no transporte, eu acho, sabe, uma junto com a outra, né, um monte de coisa, as camisas chegam com a gola amassada de volta, né? Então eu sempre tenho que depois passar no vapor para dar um acabamento. Esse é uma dor também. Será que tem um jeito de pôr alguma coisa embaixo dessas golas? Então, na verdade, o processo correto não é para amassar, tá? Porque ela vem com colarinho embaixo, para não amassar. Tipo uma cartolinazinha. Então vinha, agora não está vindo mais. Não, tem que vir. Se for algum franqueado meu, depois você manda o WhatsApp no privado, você me manda lá, porque a gente vai corrigir o processo. Não, ela tem que vir, tá? Com uma borboletinha aqui assim, fechada, amarradinha aqui, para não amassar a gola. Mesma coisa para as mangas, certo? Então. E com um jacarezinho com as manguinhas aqui, presas nesse sentido aqui, para não amassar as mangas também. Né? Claro que se o delivery
às vezes sai perfeito da loja, mas às vezes quem transporta, às vezes não é tão cuidadoso. Aí é um outro problema, porque ele tem que botar no delivery também, não amassar, não juntar muitas peças ali, porque senão também amassa. Então, por isso que eu digo que a questão do processo de treinamento e a qualidade de execução são importantes. Porque vê um monte de coisa tudo junto. Aí quando se você vai juntar tirar... assim, ou às vezes até chegou na sua casa bonitinha, mas a pessoa que recebeu, às vezes, não, peraí, vou deixar em cima da cama aqui antes de pendurar. Já era. Dependendo do tipo de tecido, já amassou. Já amassa. Isso é uma dor mesmo. Às vezes é aquela coisa, dependendo do tecido, a gente entra no carro impecável com a camisa. Botou o cinto de segurança, ficou aquela coisa que assim... Que raiva. Tem que fazer igual o americano, que usa aquelas coisas que enfia na máquina e já está passado. Né? Porque aí não tem essa dor de cabeça. Exatamente. Fábio, conta aqui para os nossos empreendedores, deixa aí de mensagem final para a turma, como é que é franquia, fala um pouco de franquia, por que é legal ser franqueado, porque eu sempre falo isso, né? Quando você quer começar um negócio, se você não tiver uma ideia genial, inovadora, maravilhosa, que você consiga uma paixão, uma coisa... Procura uma franquia, porque ela já vem modulado, formatado, funcionando, com margem, testado, com apoio, etc. Então, eu falo bastante isso, mas nada melhor do que vocês mesmos para vender o peixe, porque realmente eu acho que 50% dos negócios brasileiros fecham antes de 4 anos, porque a pessoa começa sozinha, do jeito dela, sem conhecimento. 80% antes dos 5. Então acaba que perde o dinheiro que pegou, que pôs e perde o negócio. Então a franquia é uma forma muito segura. Claro que tem que escolher o franqueado e tem que ir na ABF mesmo, que a Associação Brasileira de Franquia vai te ajudar a escolher a franquia que serve para você, etc. Mas você escolhendo um bom franqueador, você tem muito mais chance do teu negócio dar certo e de você não perder aquele dinheiro que você colocou no negócio. E como a minha intenção aqui é fazer vocês empreenderem cada vez mais e crescerem muito como empreendedores, eu acho a franquia uma ótima solução. Então, conta isso para eles, você que é franqueador. Você deu um bom fio da meada aí, porque é exatamente isso. Porque muitas vezes a pessoa tem um sonho de empreender e começar um negócio do zero, às vezes tem um glamour, né? Só um empresário e tal. Mas, olha, é muita dedicação, é muito suor. Você é o último a receber quando recebe. Quando recebe. Né? Nós estamos num país com carga tributária muito complexa, né? Com grandes desafios. Então, assim, tem que ter muito planejamento. Tem que testar o modelo e, de preferência, você tem que ter identificação com esse negócio. E aí vem as franquias, porque as franquias, como você falou, alguém já trilhou aquele caminho, alguém já testou aquele modelo, já sabe a curva de aprendizado, né? Então, minimiza em muito os riscos de insucesso de um negócio. Agora, não é qualquer franquia. Assim como existe o bom médico, claro, e o médico não tão bom, né? Os bons profissionais e aqueles profissionais não tão bons, também tem franqueadores, né? Sejamos honestos. Existem ótimas franqueadoras, e a maioria delas ou são, né? Mas umas às vezes nem tão profissionais assim. Por isso, entrar na BF, participar de uma feira de franquias, conversar com franqueados que já operam aquela marca, sim, certo? Visitar o negócio, ter uma certa identificação, no mínimo gostar de pessoas, gostar de dedicar tempo a esse negócio. Porque às vezes também tem uma ilusão com franquia também. Eu boto a franquia, não preciso trabalhar. Não preciso trabalhar. Alguém vai lá e tal. Não, tem que dedicar tempo no negócio. Né? Porque você, por mais que seja uma franquia que tem toda uma manualização, tem todo um suporte, uma estrutura por trás, tem uma curva de aprendizado do próprio franqueado. Claro que vai estar suportado. Uma franqueadora como a nossa, por exemplo, como eu falei, a gente tem consultoria de campo, a gente tem equipe de treinamento, a gente tem SAC, SAF, né? Toda a questão de marketing por trás, desenvolvimento do produto, convenções, comitês. Então, assim, o franqueado ele participa muito da vida da marca, porque a marca não é nós e eles, ou eles, né? No momento que você somou o ecossistema, você está participando da construção de negócio junto. Eu digo que o franqueado não é meu franqueado, ele é meu sócio do negócio. É claro, sem dúvida. Né? A gente constrói junto. Então, o inimigo não está dentro, o inimigo está lá fora. Então, a gente trabalha aqui para atender uma dor do consumidor, certo? E fazer desenvolver e crescer o nosso negócio. Então, a dica que eu poderia dar para quem está pensando em empreender é pesquise bastante quem é o franqueador, quem é a marca, a história dessa marca, quem que está ali, e tenha certeza que uma franqueadora vai te ajudar em muito a minimizar o risco de uma taxa de insucesso por todo esse suporte que ela tem e por todo esse know-how e vivência que ela tem e vai
transferir para você, porque franquia é isso, é a transferência de know-how de quem já fez para quem vai aprender a fazer. E é isso, gente, que custa a taxa de franquia. Porque todo mundo fala, vou cobrar um negócio, eu tenho que pagar a taxa de franquia. A taxa de franquia você leva. E olha que eu não tenho franquia, hein? Não vendo franquia nenhuma, mas é que, para mim, você compra toda uma segurança. Você compra uma tecnologia que vem preparada, um conhecimento, a curva de aprendizagem já feita, os testes, os insucessos, os problemas que já foram corrigidos nesse caminho. Fornecedores, escala do negócio. Produto, escala, compra de matéria-prima, às vezes você consegue comprar muito mais barato. Quer dizer, tudo, você faz isso numa família. E depois eu acho também, empreender é muito solitário, né, Fábio? Às vezes você tem um problema, eu que sempre empreendi sozinho e nunca tive sócio. Às vezes você põe a mão na cabeça e fala assim, eu faço o que agora? Que caminho que eu vou? O que eu faço? E assim, acontece isso todo dia, né? Porque você toma a decisão cada 3 minutos, porque para mim só vem problema, não vem coisa, né? No final do dia, às vezes vem umas vantagens. Se for bate na minha porta, ou alguém do jurídico, eu digo, eu problema. tenho que resolver agora. É, só problema que vem para si. Então, quando você resolve o problema 24 horas por dia. Então, se você está numa comunidade, vamos dizer assim, que você pode passar a mão no telefone e falar, me aconteceu isso, o que você fez? Já te aconteceu e tal? Você tem uma troca, você se não sente tão sozinho. Então, eu acho que deve ser uma delícia ter uma franquia. Exatamente. Dá um sossego. A gente tem grupos, por exemplo, hoje em dia com o WhatsApp facilita, nós temos um grupo oficial, que aí as dicas, comunicados rápidos e tal estão lá. Nós temos, por exemplo, o Instituto Responde. Imagina você está numa operação, recebeu uma peça. Pois eu nunca processei essa peça. Como é que eu faço? Só mandar um WhatsApp lá para o Instituto Responde. O pessoal lá tem uma equipe preparada para responder, orientar, você faz assim, processa assim. Então, são facilidades que uma franquia entrega para dar segurança de operação do franqueado lá na ponta. Então, essa taxa de franquia lá, o royalty que paga e tal, você vai pensar, com um erro que você faz, custa muito mais caro. Muito mais caro. Exatamente. Então, essa conta precisa ser feita um pouco, porque a pessoa, vai pagando taxa de franquia, já entendi como funciona, vou fazer sozinho. Vai fazer sozinho para ver o que você vai sofrer. Por trás tem uma equipe multidisciplinar. Tem alguém pensando marketing para você. Tem alguém pensando desenvolvimento de produto. Tem alguém pensando consumidor. Tem alguém pensando desenvolvimento de negócio. Tem alguém pensando capacitação e treinamento. Tem alguém pensando em tecnologia. Por isso que você paga royalties. Por isso que você paga a taxa de franquia para transferência de know-how. Porque tem alguém pensando para você. Agora, você fazer tudo isso aí sozinho, você consegue ser especialista de tudo? Quanto vai te custar? Você não consegue. Dos erros que você vai cometer nesse caminho. Porque a gente custa caro errar, viu? Né? E aí, isso pode consumir recurso. E esse recurso, às vezes, não te faz superar a barreira dos 5 anos. Porque a pessoa, às vezes, não quebra no meio do caminho. Não tem dinheiro para continuar. Não tem capital de giro para aguentar esse processo de aprendizagem. E eu acho que o quebrar, né, Fábio, ele pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Você pode ter enorme quebrar, não muda nada. Aliás, o tombo é maior, só isso. Mas você quebra também. Não é só o dinheiro, é a frustração, né? É a frustração é um sonho tua que vai embora, às vezes. E da família, né? Todo mundo envolvido naquele negócio que toma um baque muito grande. Eu vejo pessoas que às vezes vêm, executivos desse contrato, vai fazer uma entrevista, então, meu pai quebrou, então os filhos... Você vê, impacta a família como um todo. Exatamente. Né? Então, a gente poder ter um colchão de segurança na hora de decidir um investimento e onde a gente vai pôr o dinheiro, que às vezes é o dinheiro que você, uma herança que veio, ou um dinheiro de uma rescisão como executivo que você recebeu. Às vezes o recurso de uma vida que trabalhou para aquilo, né? E juntou tudo aquele dinheiro. Você vai investir num negócio para ficar e perder, é muito triste, né? Então, precisa pensar, escolham muito bem a franquia que vocês queiram fazer, mas eu acho que franquia é um bom negócio para quem quer começar um negócio e não tem experiência ainda. Exatamente aí. Pesquisar, né? Pesquisar é importante. E aí investir com segurança. Que bom, obrigada por ter vindo aqui contar um pouco pra gente. Agora eu já sei como é que lavar roupa seco. Já tirou a dúvida. Muito obrigada, Fábio, pela presença aqui no Papo de Tubarões. Gente, olha que delícia, Papo de Tubarões recebe pessoas completamente diferentes cada dia e a gente aprende a cada papo, a cada conversa, é uma delícia. Você dá um like nesse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos que querem, principalmente alguém que está procurando uma franquia vai gostar desse papo. E eu te espero aqui na semana que vem.